declaração de líder da bancada do PT, da tribuna, a vereadora Estela Balardim. E o Petrini nem chegou. Chegou. Bom dia a todos e todas, colegas vereadores, colegas vereadoras. É muito triste o que nós enfrentamos, e não é algo específico só do estado do Rio de Janeiro, é o que nós enfrentamos enquanto Brasil. Porque quando a gente tem a notícia de mais de 60 mortos, isso não pode ser motivo de comemoração, de alvoroço, isso não pode nos deixar excitados. A morte, ela tem que nos deixar tristes. A morte, ela tem que nos fazer repensar quais são as medidas que a gente quer que sejam efetivadas na nossa sociedade. Em operações mal planejadas, o desastre ele é anunciado. Daí morrem policiais em serviço, morrem inocentes com a tal bala perdida, que normalmente tem CEP, tem classe e tem raça. Nós presenciamos a maior chacina que já ocorreu em uma operação policial como essa. Mais uma vez eu reforço esse número. São mais de 60 mortos. E é importante aqui nós falarmos sim, nomear o nome dos policiais militares que morreram em serviço. Mas e o nome dos cidadãos e cidadãs, trabalhadores e trabalhadoras, que não têm seus rostos reconhecidos, que não têm as suas vidas valorizadas. A gente já ouve em músicas, a carne mais barata do mercado é a negra. E, infelizmente, é isso que a gente sente na prática quando a gente vê algo como esse acontecendo. Depois de uma operação policial como essa, eu quero fazer uma pergunta aqui. Acabou a droga? Acabou o crime organizado? Não tem mais tráfico no Rio de Janeiro, é isso? Depois da maior chacina da história, a gente acabou com o crime organizado. Vamos concordar? Não, né? Mais uma vez eu reforço, não temos o que comemorar, porque infelizmente nada mudou. A droga continua lá, o crime organizado continua acontecendo. E o problema de saúde pública gerado pela drogadição, gerado pela adicção, ainda bate na porta de todos nós para que a gente olhe atentamente para isso. É óbvio que o crime organizado precisa ser combatido. Quando a gente vê criminosos lançando granadas através de drones, a gente vê a importância da gente pensar de forma inteligente como combater. É evidente isso. Eu acho que aqui nenhum de nós tem discordância desse fato. E é o que tentam passar para a esquerda, que a gente não quer combater o crime organizado. Mas isso é mais uma falácia. Uma falácia daqueles que não estão preocupados com o problema real, mas que estão preocupados em fazer discurso político. Eu quero combater o crime organizado, mas eu também sei que a droga não se faz dentro da favela. Eu também sei que a droga ela chega muitas vezes por jatinho particular. É de conhecimento de todos nós. E não sejamos ingênuos. Dentro dos condomínios fechados, existe muito traficante. Existe muito chefe de crime organizado. E a pergunta aqui que eu deixo é: se nós tivéssemos uma operação policial para combater esta guerra que está declarada contra os criminosos de colarinho branco, que também organizam o tráfico no nosso país, como que seria a reação desta casa? Será que estaríamos colocando todos numa mesma vala comum, dizendo que favelado, pobre, preto, merece morrer? Será que a gente estaria dizendo que a maioria ou
todos os que foram mortos mereciam porque eram bandidos? Ou será que a gente ia estar dizendo, meu Deus, coitada das famílias, eles foram afetados, em seu condomínio fechado tiveram a sua paz e sossego afetada? Mas a gente não tem essa mesma preocupação, esse olhar solidário, sensível e humano para as pessoas que moram nas nossas periferias. Nós não podemos admitir, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, achar que uma vida tem mais validade que a outra. Para mim, a vida é aquilo que a gente tem de mais importante. Precisa ser garantido e preservado. E deixo mais uma vez aqui o reforço. A vida de policiais em serviço, a vida de famílias, de trabalhadores, de trabalhadoras. E para mim, não importa onde eles estejam morando. Para mim, importa que a gente tenha a certeza de que o crime organizado, ele não está só dentro da favela. E quando a gente reduz o debate do crime organizado só a isso, a gente está fazendo, sim, um debate político de ignorar que dentro de condomínio fechado, dentro do Alphaville, tem gente que comanda o tráfico. Questão de Uma ordem, parte. presidente. O vereador Bortola. Artigo 136, parágrafo 1º, retirada dos anais, a vereadora Estela citou que alguém pudesse ter perdão. A vereadora Estela citou que alguém dentro dessa Casa Legislativa pudesse ter falado que os pretos, pobres e favelados tinham que ser mortos. Em nenhum momento foi falado isso. Peço que ela retire dos anais. A senhora retira, vereadora? Não. Segue com a palavra a vereadora Estela Balardi. Quero reforçar aqui que crime organizado, para mim, tem que ser combatido com inteligência, com ação planejada e coordenada. E não só pegar, botar a arma na mão do policial, que também é uma vítima desta suposta guerra ao tráfico, botar ele como ponta de lança para encarar criminosos com um armamento mais pesado do que o armamento da polícia, sem planejamento. Quando a gente chora a morte de policiais e a morte de inocentes, me indigna porque a gente chora por incompetência. Eu duvido que algum de nós aqui dentro ache que algo tão complexo quanto é o crime organizado se combata só saindo atirando em todo mundo. Fazendo isso, a gente mata inocente. Fazendo isso, a gente deixa a bala perdida atingir, sim, mais um jovem preto favelado dentro da periferia. E eu reforço isso, porque infelizmente a realidade dos números nos mostram que é sim o jovem preto favelado que morre. Pode não ser o que a gente quer, mas quando a gente parabeniza ações como essa, quando a gente incentiva ações como essa, quando a gente distorce os nossos discursos, é essa lógica de assassinato do povo preto que a gente está reforçando dentro dessa casa. Quero reforçar o número de que entre 2016 e 2024, e olhem, 2016, não estou nem falando dos governos Lula. A gente está falando de outros governos, o investimento foi de 143 milhões. Foram utilizados 39 milhões, sobrando mais de 104 milhões. Se precisa tanto, e precisa mesmo, combater o tráfico, se precisa de investimento, se precisa de ajuda do governo federal, por que o dinheiro que está em caixa não está sendo usado? Para dizer que não tem ajuda? É isso? Mais uma vez, para usar de forma politiqueira. Vereadora. Quero aqui também reforçar as ações do governo federal de 2023 a 2025. Foram apreendidos 3.082 veículos, 13.961 munições, 172 armas curtas, 72 fuzis,
8.250 pessoas, 3.240.201 reais apreendidos de origem ilícita, 29,5 toneladas de maconha, 3,9 toneladas de cocaína, 73.990 unidades de droga sintética. Então, vamos parar de dizer que o crime não está sendo combatido pelo governo federal, porque é feio mentir. E quem acompanhou o jornal, pode ter aqui quem tem TV assinada, não assiste Globo. Na minha casa, como é a TV lá, só passa Globo. E eu vi no jornal, e diferente daqui, não era um vídeo cheio de corzinha, modificando fala, era o governador do estado do Rio de Janeiro falando que foi mal interpretado na sua fala, pois ele não solicitou a ajuda do governo federal para esta operação. E se a gente ficar com alguma dúvida que esse vídeo é real, eu trago ele aqui na sessão depois, no pequeno expediente. Só me falarem que vocês acham que é mentira. Mas se você assiste Globo, vereador Iago, você viu. Então você trouxe aqui na tribuna porque quis mentir. Mentiu porque quis. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela.